Nós vamos voltar ao Palácio do Planalto. Quem está lá agora é Cristiana Lobo. Vamos conversar com ela, porque quando o assunto é política, precisamos consultar nossa analista. Boa noite, Cristiana. A presidente Dilma está numa peregrinação para conseguir o apoio a essa ideia do plebiscito. Parece que dessa vez ela vai, se depender da base aliada, pelo menos ela já está aí meio caminho andado. A base aliada está mais ou menos do lado dela, né? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Pelo que dizem os presidentes de partido e líderes partidários aqui no Palácio do Planalto, sim. Mas quando chegam ao Congresso, a conversa muda, Leilane. Muitos partidos da base aliada começam a questionar como será feito esse plebiscito. Por exemplo, que perguntas serão feitas? Essas perguntas vão representar todos os partidos, o que eles desejam perguntar à sociedade. Quem vai fazer a campanha na televisão das suas propostas? Como isso vai ser conduzido? Tudo isso são questões levantadas exatamente para mostrar dificuldades para se realizar o plebiscito. Mas a presidente Dilma Rousseff está determinada a conduzir isso, como disse o Marcelo, esperando uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje a presidente Dilma Rousseff disse, Leilane, aos presidentes de partido que essas manifestações de rua estão arrefecendo, mas que os recados ficaram. O primeiro recado deles, ela acha que foi a questão da qualidade do serviço público. E isso ela tenta responder com aqueles 5 pactos que ela anunciou na segunda-feira. A outra questão de valores, então ela responde com questões éticas e usa um pouco do capital que ela própria tem. E a última questão, ela acha que é a da representatividade dos políticos. É por isso que ela defende uma reforma política nascendo da vontade popular por um plebiscito, a sociedade dizendo o que quer. Na verdade, o PT quer mesmo fazer essa reforma política, uma reforma que ele não conseguiu fazer no Congresso, mas ele quer fazer uma reforma que mude o sistema eleitoral da seguinte forma, introduzindo o financiamento público de campanha e também o voto em lista, o voto no partido e no candidato, o chamado voto belga. Tudo isso foi o que o presidente do PT disse aqui na reunião do Palácio do Planalto. Os demais presidentes de partido não falaram quais são as questões de seus partidos, mas Rui Falcão deixou isso bastante claro, que o PT defende esse financiamento público e o voto em lista. Então, a gente percebe o seguinte, que diante da presidente Dilma Rousseff, eles não falam muito, mas quando chegam no Congresso, só vêm dificuldades para a realização desse plebiscito. Muitos acham que não daria tempo para introduzir mudanças para as eleições de 2014. O próprio ministro Aloysio Mercadante admite isso e a presidente disse também na reunião com os presidentes de partido que algumas coisas passariam a vigorar em 2014, mas as outras a partir de 2018. E alguns partidos querem colocar entre as perguntas a reeleição. São muitas coisas, muitas questões e um tempo muito curto. Agora, entre as dificuldades que a presidente vai ter, está a oposição. Porque a oposição, a gente acabou de mostrar, já disse claramente que é contra, né? Mas que aceita um convite para conversar. Você acredita que a presidente Dilma Rousseff consegue converter o pessoal da oposição? Olha, acho difícil, a oposição não concorda com o plebiscito por causa da exiguidade do tempo, por conta dessa condução, como seria isso, mas a presidente Dilma Rousseff deve usar com os oposicionistas o mesmo argumento que usou com a sua base. A presidente disse que seria o pior dos mundos, nas palavras dela, se o Congresso aprovasse uma reforma política e quando fosse ao referendo a população rejeitasse essa proposta. A oposição está defendendo exatamente que o Congresso faça uma reforma política com todas as questões que estão sendo levantadas agora e depois submeta esse resultado à população. Isso seria o referendo, que é uma consulta posterior. O plebiscito é uma consulta anterior. Então, a presidente acha que seria um risco para todos os políticos ter sua proposta rejeitada pela sociedade. Acho difícil a presidente convencer a oposição, mas, como a gente viu, a presidente tem um apoio de 10 partidos, de 80% do Congresso e não teria dificuldade, se a base for unida, de aprovar as propostas do governo. Mas essa unidade, ela é difícil de acontecer, Leilane. Pois é, a base aliada tem se mostrado muitas vezes pouco aliada, né, Cristiana? Muito obrigada pelas informações.